Fala, gurizada, gauchinho aventureiro na área. Pois é, vim aqui para contar mais um pouco sobre a história. Mas que barbaridade. História do gauchinho. Esse gaúcho é corajoso, gaudério, pancada. Então, depois dele ter chegado à capital mato-grossense, ele deu uma olhada para um lado, ele deu uma olhada para o outro e decidiu: vou trazer ele, a mulher e meu piá. Vamos morar aqui nessa terra. Então, o gauchinho retorna ao Rio Grande e fala com a mulher: mulher, se vamos lá para aquela terra, vai ser muito bom pro nosso piá. A mulher disse: eu não vou. Aí eu disse: vai. Eu não vou. Tu vai. Eu não vou. Tu vai. Aí ela disse: eu só tenho uma condição. Se nós levar os 3 gatos e as 2 televisão, aí eu vou. Eu não levo, então não vou. Eu não levo, então não vou. Eu levo, então eu vou. E assim foi. Consegui conquistar com muito sacrifício. Conseguiu me convencer. Como que eu iria conseguir colocar aqueles gatos, mais 2 televisão e mais o meu piá no banco de trás? Ajeitamos as muambas, os travesseiros, as roupas de cama, os utensílios de casa, pratos, panelas, brinquedos, lebres, cachorros, gatos, sogra, e colocamos tudo dentro do porta-mala. No banco de trás conseguimos então 3 caixinhas para os 3 gatos. 2 caixinhas fazendo a base e um terceiro gato atravessado dentro da caixinha. A televisão, a outra televisão e o cobertor e o piá de 10 anos, o meu guri, do lado. Partimos rumo ao Mato Grosso, como você já sabe, viagem longa, estrada difícil, lá no fundo, aquele calorão. De repente, já quase avistando a terra do Mato Grosso do Sul, faltando 1000 km para chegar na terra mato-grossense, eu só escutei um berro. Imediatamente eu parei. Era o meu piá. Mas eu não só escutei o berro, eu senti aquele odor, aquele catingão. O gato tinha soltado tudo que não poderia soltar dentro da caixinha. Ai, que raiva que me deu! Aquele gato cagou tudo que tinha dentro da barriga. Só que ele não só cagou, ele fez aquela caixinha de piscina, porque só tem essa explicação. Ele cagou e saiu nadando, jogando bosta pra cima das outras caixinhas, pra cima da televisão, pra cima do piá. Encostamos, saiu a mulher, saiu eu arranquei o piá de lá, já cheio de bosta de gato, aquele catingão, aquela merda, aquele cheiro forte. Tirei aquele gato lá de dentro, ai que raiva, eu lembro com detalhe, tirei aquele gato lá de dentro, todo lameado de merda. E eu fui obrigado a lavar o piá. A mulher, eu também banho, o gato toma banho. Ai, que raiva que deu. Eu não sabia se eu pegava primeiro o gato, se eu pegava primeiro o piá, porque eu tava com muita raiva. Limpei aquele gato berrando, o piá chorando, a mulher berrando no meu ouvido, e aí nós ficamos naquela discussão na beira do asfalto, lavando gato, lavando caixa. E aí, o que aconteceu? Conseguimos limpar os gatos, as caixas. Botamos de novo, empilhamos tudo lá dentro, 2 caixinhas, uma virada, os gatinhos tudo lameado. Mas o catingão continuou, o federão continuou. Ai, que raiva. Não bastava o calor, agora tinha catinga de merda, porque não tem uma coisa que fede mais do que bosta de gato. Tem uma coisa que fede mais do que merda de gato. Mas era a única condição, trazer os gatos. Vamos levar essa gataiada tudo para o Mato Grosso. Chegamos então na cidade onde nós iríamos morar. Chegamos já de madrugada, como você já sabe.
alta temperatura. O piá entrou, a mulher entrou, e aí eu só vi aquela gataiada correndo, assustado, o piazinho também, olhando para tudo quanto é lado, porque eu estava me vendo alguns dias atrás, quando no outro episódio eu contei. Cheguei às 11h30 da noite em Cuiabá, com 38 graus, marcando no termômetro da praça da cidade. Eu não vi a temperatura no dia que chegamos com os gatos, com o meu piá e com a minha mulher naquele dia, mas estava alta temperatura. Olhei nos olhos fundinhos do meu guri, do meu piá, e ele disse para mim só no olhar: pai, você me trouxe para ser assado vivo, porque estava quente demais naquele dia. Dormimos no mesmo quarto com o ventilador em alta temperatura e parecia que estava uma hélice de forno elétrico ligada, porque o vento vinha, parecia torrando. Nós passamos a noite naquele dia. Foi marcante para nós aquela experiência. Ah, como foi marcante! Aí, nós não poderíamos deixar de mencionar o dia seguinte, levantamos animado. Piá, chamei meu piá, vamos conhecer um pouco da cidade. Paramos então, vamos andar de ônibus, eu falei para ele. Vamos andar de ônibus. Avistei um vivente, cheguei perto do homem, perguntei: o senhor sabe me falar onde é a parada? O vivente olhou para mim: parada? Sim, eu vim com meu piá, quero mostrar a cidade para ele conhecer, eu quero saber onde é a parada. Aí ele olhou para mim e disse: não estou te entendendo, nem eu estava entendendo, vivente. Eu disse: eu quero andar de ônibus. Ah, o senhor está perguntando sobre o ponto. O ponto. Eu olhei para ele, ele olhou para mim, eu não estava acreditando. Quer dizer que no Mato Grosso a parada, algo sagrado institucionalmente na vida de um gaúcho de zona rural, aqui era o ponto. Eu só consigo imaginar o guardinha passando e marcando com giz de cera um ponto. O ônibus vai parar aqui, marcando um ponto. Ah, onde é que fica o ônibus? Onde eu posso pegar o ônibus? O senhor siga à direita, vai reto, vira, o senhor vai encontrar um ponto de giz de cera marcado na beira da calçada. Ai, eu não consigo acreditar. Uma parada. Não, não é ponto, é uma parada. Parada é tradicional na vida de quem vive na colônia, quem vive na zona rural. Eu me lembro quando era piá, às 5h30 da manhã, com aquele frio de rachar, de renguear Cusco. Frio, mas frio de renguear Cusco, às 5h30 da manhã, com 5 casacos, touca e luva. Nós atravessávamos a ponte lá no interior, na zona rural de Taquara, e nós íamos para a parada, porque aquele lugar era sagrado para nós. A parada era como se fosse um shopping center, ali era o ponto de encontro. Os meus colegas da escola iam para ali, nós se apertava, vinham as velhinhas que iam para a cidade, nós tudo apertadinho para ver se não congelava. Umas 18 a 20 pessoas em 2 metros quadrados, mas todo mundo vivia feliz, porque ali era o grande encontro, o grande momento daquele dia. Ficamos ali trocando ideias e conversando, quando de repente, sem querer, um largava aquele surdinho detonador. Aquele surdinho, mas era tão surdinho, mas com um efeito tão poderoso nos narizes. Ai, minha nossa. Chegava a correr lágrimas dos olhos de
tão catinguento que era aquele peido, mas ninguém reclamava. Você imagina, porque se a gente se desgrudasse, a gente congelava igual no filme que eu vi esses tempos, como é que é o nome do filme? É Um Dia Depois de Amanhã, que o vento bate e congela instantaneamente as pessoas, 3 graus abaixo de zero, lá no Rio Grande do Sul, na zona rural. Até o peido ajuda a aquecer, até o surdinho ajudava nós a se aquecer, nós não se ofendia, nós não ficava chateado com quem se cagasse todo do nosso lado, porque aquilo nos ajudava a se manter vivo até chegar o ônibus. A parada é um estilo de vida, porque é ali que as velhinhas se encontram para fofoquear dos seus maridos e dos seus vizinhos. A parada é um estilo de vida onde os meninos que vão jogar bola, que vão jogar futebol, se encontram como um ponto de encontro para ir ao campinho jogar futebol. A parada é onde você se atualiza com as coisas que vai acontecer na comunidade, como o próximo baile, a próxima festa, quando o prefeito vai vir te visitar. A parada era marcante na vida de uma pessoa, como que no Mato Grosso as pessoas apenas consideram uma parada um ponto. Um ponto. Eu me lembro quando eu era criança que o prefeito foi lá e construiu uma parada com telhadinhos. Lá em Gramado e Canela, as paradas parecem uma residência. Você não tem vontade de ir embora, você quer ficar dentro da parada de ônibus porque tem telhadinho. Tem até o forro, você entra para dentro para se esconder quando você quer brincar de pega-pega. A parada serve para os adolescentes, namorada, madrugadinha, longe do pai e da mãe, A parada serve para os piazeiros, mostrar aquelas revistinhas com as mulheres, né? Enfim, você já sabe do que eu estou falando, não vou falar aqui por causa da censura. E a parada, próximo da minha casa, ficava perto do Armazém do Paulo Fischer, o mercado. Era inesquecível atravessar aquela ponte, passar pela parada, olhar para ela, lembrar daquela lembrança daquela manhã onde nós quase congelamos e os nossos narizes se queimaram por causa de um pum fedorento, por causa de um peido fedorento. Nós seguimos pela estrada até o Armazém do Paulo Fischer. Comprávamos uma lata de azeite, que aqui e em todos os lugares é conhecida como óleo de soja. Óleo de soja. Mas eu conhecia como azeite. A mãe dizia, vai lá buscar um azeite. E eu ia buscar o óleo de soja. O azeite, aquela lata que você tinha que furar dos 2 cantos. Traga também um pacote de farinha. Aqui no Mato Grosso, a farinha é a farinha de mandioca. Mas lá nós conhecemos a farinha como farinha de trigo. São muitas coisas para se adaptar, para conhecer. O que Napoleão falou para os seus soldados quando ele estava na guerra? Façam uma parada. O que Dom Pedro falou quando chegou no Brasil? Onde está a parada? Parada é um estilo de vida. Não pode ser tratada de qualquer jeito. Mas, enfim, são muitas as adaptações. Muitas as adaptações. Fomos comer um churrasquinho. Cheguei para o dono do restaurante, do estabelecimento, e perguntei, eu quero 2 churrasquinhos, 3 churrasquinhos. Para mim, minha mulher e meu piá. Aí, ele não estava me entendendo, porque no Mato Grosso, o churrasquinho é o espetinho. Aqui você tem que pedir o espetinho. Então eu pedi 3 espetinhos. Fomos aprendendo a lidar com a comunicação. Aí quando ele veio com os espetinhos, eu perguntei, cadê a salada de maionese? Cadê a salada de tomate com cebola? Ah, o senhor quer então uma jantinha?
Então, entendi, né, che? Entendi que para você ter uma refeição completa tem que pedir a tal da janta. Me vê então essa janta. Lá vem um prato com arroz, um prato com farofa ou feijão tropeiro com muito coentro. Não pode ter falta do coentro. E lá vem uma porção de salada com tomate, cebola e o coentro. E o espetinho. Vamos comer então, vamos se adaptar. E o aipim. Mas barbaridade, che. Como assim? Que aqui todo espetinho tem que ter o aipim, porque senão não se come. Eu não entendo, não consigo, não me cabe na minha cabeça, che. No sul a gente come churrasco com pão, com cacetinho, que é o pão francês. Olha a quinta série, sem malícia. O pão francês no sul é chamado como cacetinho. É comum comer o churrasco com cacetinho, com o pão francês. Aqui só come churrasco, espetinho, com a mandioca, que no caso eu conheço como aipim. Mas beleza, vamos se adaptar, ok. Mas eu fiquei indignado com uma coisa, fiquei muito indignado. Quando nós saímos para andar, passear, então o ônibus veio, eu perguntei para o motorista, esse ônibus vai passar na faixa? Não, senhor, esse ônibus respeita as leis de trânsito, ela não vai passar na faixa. Mas o homem eu vi claramente que ele não estava me entendendo, che. De novo, a dificuldade de comunicação. Eu estava me referindo à rodovia. Porque no sul, quando você pergunta, você vai passar na faixa, você vai para a faixa, você está se referindo ao destino, se você vai pegar a BR, a rodovia. Até que eu consegui expressar para ele, ele disse, não, esse ônibus não vai pegar a rodovia. Eram muitas mudanças, não estava fácil adaptar a cultura, a alimentação, o calor, as diferenças. Não, mas como se adaptar a essas diferenças, che? É muito diferente. Mas tem mais histórias, tem muito mais histórias. Só que eu não vou contar agora. Vou contar no próximo episódio. E se você gostou, deixa o seu joinha, curte, deixa o seu like, curte esse vídeo. Se inscreva no canal se você é novo por aqui. E acompanhe as próximas histórias. E teremos as primeiras vezes do gauchinho, como foi o primeiro churrasco do gauchinho. Outras coisas mais nessa aventura do gauchinho, o aventureiro.